Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje é referente ao tema 19 e falaremos sobre o período interbíblico. Este vídeo é o último da apostila de vocês referente ao Antigo Testamento. Então, este período interbíblico, desde a época dos últimos reis de Israel, o mundo do Antigo Testamento foi dominado por uma sucessão de grandes potências e impérios. Como vocês podem observar nesse slide. Um dos povos que se levantou contra o povo de Israel foram os assírios. Eles foram invasores de Israel. Eles invadiram o reino do norte e levou o povo para o cativeiro. E por que será que isso aconteceu? O povo, eles estavam cada vez mais constantemente se afastando de Deus. Eles viraram um povo idólatra. Eles não guardavam mais a lei de Moisés. Então, a consequência disso foi o afastamento de Deus. E aí, os profetas que levavam a mensagem direto de Deus, a mensagem era para que eles se arrependessem e voltassem para o caminho de Deus, que se voltasse novamente para a lei de Deus. E não foi isso que aconteceu. Então, uma das causas da invasão foi a desobediência a Deus. E o Império Assírio, ele caiu. E quando eles caíram, se levantou um outro império, o Império Babilônico. E os babilônios, eles invadiram o Reino do Sul. Era chefiado pelo rei Nabucodonosor. E eles destruíram Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo que o rei Salomão havia feito. Eles saquearam o templo, destruíram, levaram os membros da família real, levaram os nobres e levaram eles para o cativeiro. Essa era uma das estratégias que o povo babilônico adotava. Essa era a estratégia de guerra deles. Mas o Império Babilônico, eles caíram também. E um outro império se levantou, o Império Persa. Esse império, ele dominou sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá, e eles adotaram outro tipo de estratégia de guerra. E aí o rei Ciro da Pérsia, ele autorizou o retorno daqueles que haviam sido exilados pelos babilônicos. E ele autorizou esse retorno a Jerusalém para que o templo fosse reconstruído e que eles pudessem retornar à terra deles. E na primeira leva, retornaram mais ou menos 50 mil judeus. E aí, o período que vai das últimas histórias do Antigo Testamento ao nascimento de Jesus, a potência dominante era a Grécia. E a influência grega, ela foi mais ampla e duradoura do que qualquer uma outra. Mas terríveis guerras locais dividiram o país e os gregos tiveram que lutar muito para manter os persas afastados. E o que seria este período interbíblico? Este período interbíblico, ele vai desde o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, até o início do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. E esse período, segundo os estudiosos,
é um período de mais ou menos 400 anos. E nesse período, podemos dizer que Deus deixou o povo viver sem que ele interferisse. Podemos dizer que foi um período do silêncio de Deus, esse período interbíblico. Na Bíblia, desses 400 anos, mais ou menos, deste período que podemos dizer do silêncio de Deus, tem relatos na Bíblia apenas de mais ou menos 100 anos. Podemos encontrar o que ocorreu nesses 100 anos. E os outros 300 anos? Então, neste período surgiram alguns livros esses livros da Bíblia são chamados de apócrifos. Quais são esses livros apócrifos? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus, filho de Siraquê, 1º e 2º Macabeus e Baruque. Esses livros que eu acabei de falar, eles não constam na Bíblia hebraica e são considerados apócrifos pelos judeus e também pelas igrejas protestantes. Por que eles são considerados apócrifos? Porque eles acreditam que esses livros não foram inspirados por Deus. E esses livros, eles são importantes no sentido de contar a história. Então, nesses livros, encontramos relatos do que ocorreu nesse período em que não consta na Bíblia. Então, esses livros, eles dão indícios do que ocorreu. Nesse sentido, na parte histórica, ele é importante, mas na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, as igrejas protestantes, elas não consideram esses livros inspirados por Deus. No próximo slide, um resuminho deste período interbíblico. Iniciou-se quando os exilados ainda estavam retornando a Jerusalém. É um período chamado Medo Persa. A Palestina foi dominada pelos persas até 330 anos antes de Cristo, quando foram vencidos pela Grécia. Aí os gregos, esse slide, a invasão grega. Foi um período grego-macedônico, iniciado por Alexandre Magno, que dominou o mundo conhecido da sua época. E após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Então, quem foi Alexandre o Grande? Felipe da Macedônia passou a ter o controle de toda a Grécia. Só que ele foi assassinado. Então, ele foi sucedido por Alexandre, seu filho de apenas 20 anos. Este derrotou os persas, depois ele conquistou a Síria e o Egito, fundando a cidade de Alexandria. E esse Alexandre, de vitória em vitória, ele havia conquistado muitas terras. Só que aí um dia ele chegou na margem do rio Hindu, onde, segundo ele disse, que chorou muito, porque não havia mais mundo a serem conquistados. Então ele teve esse momento, essa crise, chorando, porque ele já tinha conquistado muitos territórios, muitos. No próximo slide, o que está em amarelo, esses lugares que está em amarelo, foi todo o território que o Alexandre conquistou. Tudo isso aqui. E na época isso era eram muitas terras conquistadas. E Alexandre, ele foi mais do que um lendário general. Ele teve um tutor, um famoso filósofo chamado Aristóteles. E Alexandre, ele tinha o desejo
não apenas de conquistar os territórios, como ele já havia feito, mas ele queria difundir as ideias gregas, a cultura grega por onde ele passasse. Então, ele não queria somente a ideia do Alexandre era que o mundo todo tivesse influência grega, que todos tivessem a cultura grega. Esse era o grande desejo dele. Só que ele morreu muito novo, ele morreu apenas com 32 anos. E ele, em apenas 12 anos, porque foi quando ele assumiu com 20 anos, ele já havia conquistado todas essas terras, vivendo apenas 12 anos. Imagine o que ele faria, né, se tivesse vivido mais. E quando ele morreu, os seus generais dividiram o império entre si. Mas deu continuidade a esse processo de difusão da língua e da civilização grega que Alexandre havia já começado. Um dos generais ficou com a parte do Egito e o outro, Seleuco, e seus descendentes governaram o Oriente, tendo a sua capital a Síria. E a Palestina, ela ficava no caminho dessas duas potências que se formaram com a divisão do Império de Alexandre o Grande. E embora a civilização grega tivesse chegado ao seu apogeu, ao alto nível de que eles queriam, antes do tempo de Alexandre, foi durante uma era que eles chamaram de helenista. Essa era, eles chamam de helenista ou helenismo, eles queriam difundir toda a cultura grega. E a influência grega mais se fez sentir até nas terras bíblicas, como eu havia falado sobre a Palestina. E o grego ele se tornou a principal língua falada e também a língua de contato usado tanto no comércio, na educação e na literatura. E a arquitetura grega, ela mudou também o panorama das cidades. Ginásios, teatros, estádios, tudo no estilo grego. E que eles foram construindo por toda a parte que eles haviam dominado, todos os territórios que eles haviam dominado. E em Alexandria, no Egito, o Antigo Testamento ele foi traduzido ao grego, que se chamava Septuaginta, para atender a grande colônia de judeus que acabou, falando grego e que morava na cidade. E aí o Novo Testamento ele foi escrito também em grego e não no aramaico da Palestina, que era a língua diplomática que havia sido usada anteriormente quando o Império Persa dominava. E posteriormente, no império que sucedeu o da Grécia, o Império Romano, houve pequenas traduções no latim, mas isso foi posteriormente. Então, recapitulando, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. O Novo Testamento, ele foi traduzido no grego e haviam poucos escritos dos rascunhos do Evangelho, bem poucos foram escritos em aramaico ou hebraico. E aí, essa influência da cultura grega, temos até hoje a maneira como está distribuída nas cidades uma praça, uma igreja, um comércio, logo mais uma escola. Esse formato de cidade
vem da cultura grega, da arquitetura grega. Então foi influenciado inclusive nas sinagogas que haviam naquela época, porque a cultura grega ela tomou uma proporção muito grande e conseguiu ser difundida em vários territórios, e isso foi ao longo dos anos, dos tempos, essa cultura foi sendo difundidas também na literatura, também no esporte. Os Jogos Olímpicos, a sua origem é da cultura grega. E aí no próximo slide é sobre a revolta dos Macabeus. Então, como eu havia falado, tem alguns livros que são livros históricos, que nem primeiro e segundo Macabeus, eles são livros chamados apócrifos. E lá na apostila de vocês, na página 20, fala um pouquinho da revolta dos Macabeus. Tinha um governante em Seleucida, na região da Palestina, que tentou impor o helenismo. O helenismo nada mais é do que a difusão da cultura grega que eles queriam impor a todas as pessoas, porque isso também era uma estratégia de guerra deles. Eles queriam que o mundo fosse grego. Então eles, quando eles dominavam os territórios, eles impunham aquilo que eles queriam, ou seja, difundir a cultura grega, impor o helenismo. E quando eles impunham o que eles queriam, eles começaram também a proibir os costumes da religião judaica. E na apostila de vocês tem a passagem que está em 1 Macabeus, informando sobre o que aconteceu, porque houve essa revolta. Então, este rei, ele deu a seus oficiais, o rei chamado Antíoco IV Epifanes. Então, este rei, ele deu a seus oficiais poderes para suprimirem, ou seja, para proibir que o culto judaico fosse realizado, que os livros sagrados e as práticas religiosas fossem feitas. Ele ordenou a instituição da celebração das festas gregas e do culto aos deuses gregos. Então, eles estavam querendo substituir aquilo que o povo judeu fazia. E, além disso, ele exigiu que se imolassem porcos e outros animais impuros, oferecendo de holocaustos. No templo de Jerusalém foi construído um altar a Zeus olímpico. Então, eles estavam substituindo tudo aquilo, todo o templo de Deus, do templo de Salomão que eles haviam reconstruídos, eles queriam que tudo fosse substituído. E isso impondo a regra deles e proibindo que acontecesse o culto judaico da forma que eles haviam aprendido através da lei de Moisés. E aí tem uma referência nesse livro de Macabeus, que está na Bíblia de vocês, que está na apostila de vocês. E é importante ressaltar aqui que alguns judeus não aceitaram essas medidas impostas por este rei, através de seus generais, dos seus oficiais. E aí houve pessoas que até desfizeram sua circuncisão e se aliaram aos costumes pagãos. Olha o que foi gerado, as consequências daquilo que eles estavam impondo. E, contudo, alguns judeus mostraram forte resistência, resultando na guerra ou na revolta dos Macabeus. E aí estava sob a direção de Matatias e seu filho Judas.
E aí os macabeus, eles queriam purificar o templo. Antes da morte desse rei Antíoco, Judas Macabeu já havia conseguido retomar a posse do templo e reconsagrá-lo ao Deus de Israel. E a data da dedicação do templo, ou Hanukkah, é comemorada pelos judeus até hoje, porque foi uma vitória, né? Eles ter feito essa revolta, ter se revoltado contra esses oficiais e contra este governo que havia proibido a adoração a Deus de Israel e ao templo que era de Deus e que eles estavam substituindo por todos os deuses pagãos deles. Os macabeus, eles fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou mais ou menos por volta de 100 anos antes de Cristo nascer. E reimpuseram a religião judaica. E aí expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a essa influência da cultura helenística. Eles não estabeleceram um Estado judaico independente duradouro, mas deixaram como sua herança o farisaísmo. Foi daí que surgiram os fariseus, por quê? Porque o foco do zelo para a preservação da religião judaica foi muito grande. E os fariseus serão citados, como eu já disse, com muita frequência no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. E até o apóstolo Paulo, ele afirmava ser um fariseu. Então, o fariseu surgiu daí, deles quererem proteger a religião judaica de forma muito presente, dando como consequência o início, né, desse povo fariseu. E aí os fariseus, com tanta vontade de guardar todas as leis de Deus, com um certo exagero por tudo que eles haviam passado, se tornaram de uma maneira desequilibrada nessa ânsia de querer restaurar e de proteger todos os mandamentos de Deus, tudo aquilo que eles haviam conquistado e feito durante todo ao longo, né, de todo o tempo. Depois dessa revolta dos macabeus, a partir do ano de 167 anos antes de Cristo, os romanos começaram a conquistar as antigas cidades e reinos gregos, mas a língua e a influência grega permaneceram. Então, o Império Grego, ele caiu e se levantou o Império Romano. Escravos gregos foram levados às casas romanas, sendo alguns médicos, professores, contadores. Os romanos adotaram muitas formas gregas de pensar, aprenderam a falar o grego. Os antigos deuses romanos foram equiparados ao sistema grego, aos deuses gregos, só que receberam nomes romanos. E aí eles foram trocando, né? O deus que eles falavam que era Zeus, para Roma, para os romanos era Júpiter, e assim eles foram equiparando. E aqui são as terras que o Império Romano conquistou, isso já nos tempos de Jesus Cristo.
A história do Antigo Testamento, ela abrange um período de cerca de 2000 anos. E já a história do Novo Testamento, ela se passa num período bem menor, num período de mais ou menos cerca de 100 anos. O primeiro século depois de Cristo é a época do Império Romano. O Antigo Testamento ele contou, né, toda a história de muitas pessoas, mas essencialmente do povo, a história do povo de Israel. Então, nesse primeiro módulo foi visto durante todas essas apostilas que nós percorremos o Antigo Testamento, e nesse quadro vocês podem ver como está separado os livros da Bíblia, que os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos também os livros históricos, que começa em Josué e vai até Esther. Tem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os profetas maiores e os profetas menores. Os livros poéticos, eles estão inseridos é claro, né, no Antigo Testamento ele está inserido, e o livro poético ele foi colocado inseridos nesses livros históricos, podemos dizer assim. Ele foi encaixados e separados para a gente a nível para que a gente didaticamente consiga compreender melhor. Mas esse Antigo Testamento percorremos esses livros e sempre lembrando que quando nós lemos determinado livro da Bíblia, temos que ficar atento em que contexto está passando aquela passagem bíblica, para que a gente possa compreender o texto em sua essência. Mas é claro, né? Tudo isso pedindo ao Espírito Santo que fale conosco todas as vezes que nós iremos ler a Bíblia, todas as vezes que nós assistirmos os vídeos, todas as vezes que pegamos as apostilas para estudar. Tudo tem que ser pedido ao Espírito Santo para que ele venha nos ajudar a discernir, a compreender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então é através de orarmos mesmo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e que nos abra o entendimento para que nós possamos compreender o que a palavra dele diz. E aí, no próximo vídeo, nós iniciaremos o Novo Testamento.